E aí, meus sabidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. E hoje é para falar de um dos grandes nomes de uma das pessoas mais amadas do país, que é o Silvio Santos. E eu tenho certeza que uma época da sua vida, desde criança, você começou assistindo o Silvio Santos, ligou a TV domingo à noite, deu muitas gargalhadas com as pegadinhas, com o Show do Milhão, com o Roda Roda Jequiti. Pelo menos essa foi minha rotina durante vários anos. E eu gosto muito de relembrar. E esse vídeo serve para isso, para a gente tentar relembrar os grandes tempos que a gente assistiu o Silvio Santos. Muito bem, depois de conferir a sua inscrição, dar o like, ter feito tudo isso, prepare-se, pois hoje nós vamos conhecer 11 curiosidades da vida de Silvio Santos. É isso aí, prepara uma água, um lanchinho e vamos para o vídeo. Silvio Santos nasceu na Lapa do Rio de Janeiro, no dia 12 de dezembro de 1930. Filho de um imigrante grego e também de uma turca. O nome verdadeiro de Silvio Santos na verdade é Senor Abravanel. Bem diferente de Silvio Santos, não é mesmo? Mas de onde veio esse Silvio Santos então? A sua mãe que lhe chamava assim. Chamava de Silvio apenas. E o Santos depois ele pegou na sua vida pública. Muito bem, o Silvio Santos já criticou alguns artistas da Globo. Isso foi muito frequente a gente ficar assistindo durante muitos anos, não é? Porém, você sabia que o próprio Silvio Santos já foi da Globo? Minha nossa, nossa! Ficou curioso? Deixa eu te falar. Ele estreou nos programas de televisão em 1962, com o programa Vamos Brincar de Forca. E o nome da emissora era TV Paulista, que hoje é conhecida como Globo. E foi através desse programa Vamos Brincar de Forca que ele começou a ter a sua frequência de programas no domingo. Ele apresentava cerca de 2 horas cada domingo. E a terceira curiosidade que eu acho que você já deve saber é que Silvio, quando era jovem, ele trabalhava como camelô. E ele era conhecido como o pessoal ali como o peru que fala, porque ele tinha uma mania assim muito constante de ficar gritando. Mas será que isso fazia sentido? O peru que fala? Como é que imaginava Silvio Santos com 20 anos vendendo coisa na rua? E o peru que fala? Então essa informação fica a cargo da imaginação de cada um, não é? E depois de passar um tempo trabalhando como um camelô, Silvio Santos foi fazer um teste na Rádio Guanabara. E ele ficou apenas um mês, alegando que queria ganhar mais como camelô. Eu não acredito que dizem isso. É isso mesmo. Outra curiosidade. Vocês já repararam que todos os anos que a gente assistiu o Silvio Santos, no auditório dele sempre houveram mulheres? Malandrinho esse Silvio Santos, hein? Porém, há uma explicação para isso, né? O motivo de sempre haver mulheres em seu programa é no fato do comportamento, pois ele sempre dizia que as mulheres se comportavam melhor do que os homens. E que a presença das mulheres na plateia de Silvio Santos sirva como, assim, que ele fique mais soltinho, sabe? E ele já alegou que as mulheres são bem mais animadas que os homens. Mas eu não sei se acredito muito não. Continuo achando que Silvio Santos é um verdadeiro safadinho, né? Quem é que não lembra ele com a elegância de lá? Que brincos lindos. Eu vou falar o que Olha, mas como? Olha só. Vai, o resto é lá. É só Olha superficial, pode. Que aqui, ó. coisa bonita. Olha, Obrigada, Silvio. olha que, meu, que maravilha. Obrigada. Patrícia, se você fosse... Apesar de ser conhecido como o dono da Jequiti, o Silvio Santos tem alergia com perfumes. É o quê? E sempre pede para os seus convidados não usarem perfumes nas suas apresentações. Bom, Silvio Santos fala, né, que os seus convidados, como vocês viram aí, não usem perfumes lá no programa dele. E é uma pergunta, e o auditório que vai lá, as mulheres, né, que são muito mais arrumadas, elas não usam perfume não? Então ele deve combinar com 200 mulheres também, né, pois são 200 mulheres lá no programa dele. O Bozo é um dos palhaços mais famosos do Brasil. E quem trouxe ele para o Brasil foi o próprio Silvio. Lá em 1980, o Bozo ele era um palhaço que fazia muito sucesso nos Estados Unidos desde a década de 40. E o Silvio, na década de 80, comprou os direitos autorais do personagem. E a curiosidade agora está que o Silvio quase virou o Bozo, você sabia disso? Como é que vai, Bozo? Como é que vai? As palmas pro Bozo! Vai bem, Bozo. Tudo bem, Silvio, eu vim Feliz aqui. Natal pra você. A ideia principal era essa, para Silvio Santos ser o Bozo. Porém, ele ouviu o conselho de pessoas próximas a ele que não era bom ele ficar fantasiado de Bozo. Aí ele seguiu esse conselho e quem ficou com o papel foi Vandeco Pipoca. É claro que com o passar dos anos foram substituídos com outras pessoas, como Luiz Ricardo e tal, né?
Todo mundo sabe que Silvio Santos tem 6 filhas, não é mesmo? Porém, o Silvio tem apenas um filho homem. De 1966 até hoje, poucos registros existem sobre ele. Ele se chamava, na verdade, Hugo Sérgio Marques Abravanel. Até 2007, alegaram que o Supremo Tribunal Federal alegou que o rapaz, que na época tinha 51 anos, era o filho de Silvio Santos, que havia descoberto o parentesco em 1982, quando a mãe dele o contou. Muito bem, eu já falei que Silvio foi camelô, não foi mesmo? Porém, em 1946, quando tinha 15 anos, ele viu um homem vender capa de plástico na rua para guardar título de eleitor no Rio de Janeiro, e teve seu gesto como empreendedor. Ele fez o mesmo e trabalhou por 45 minutos diários, e começou a juntar seu dinheiro através disso. Essa é um pouco chocante, hein? Para os mais velhos devem saber disso, e para os mais jovens é hora de saber. É que Silvio Santos quase foi presidente da República. Você sabia dessa? Em 1989, Silvio Santos foi candidato à presidência da República. Porém, se não fosse as manobras do presidente Fernando Collor de Mello, ele poderia ter ganhado. Ele começou na frente, ele obviamente foi o mais votado no início, né? Por ser uma pessoa bem querida, né? Pô, toda hora eu falo, né? Por ser uma pessoa bem querida, não é? E a briga da época estava entre Lula, Collor e Brizola. E Silvio Santos só foi adicionado mais pra frente. Como já dito, logo já ficou na frente. Porém, 10 dias depois, o tribunal acabou barrando a sua candidatura. Queríamos o Silvio como presidente. Pelo menos ia dar muitos aviãozinhos pra gente, hein? E foi Silvio também o responsável por trazer Chaves pro Brasil, lá em 1984. É claro que Chaves já fazia sucesso no México e alguns países latinos há muito tempo, né? E tava chegando na hora deles vir pro Brasil. Então a Televisa ofereceu Chaves ao Brasil, porém os executivos de Silvio Santos disseram que o seriado não era tão bom assim. Acharam o humor fraco demais e acharam o programa péssimo também. Porém o Silvio foi contramão disso e acabou trazendo Chaves mesmo assim. Ei, caramba, velho. Só tenho a te dizer uma coisa. Obrigado, Silvio. E depois do programa infantil Bozo, Chaves começou a ter uma programação no SBT. Uma pergunta, não tem os aviãozinhos do Silvio? Quem quer mais o aviãozinho? Como é que está o auditório de gente que veio aqui só por causa do aviãozinho? Eu vou mostrar aqui a pessoa que faz esses aviãozinhos há muitos anos. E com certeza esse cidadão é muito importante para nossa vida, né? O responsável por fabricar os aviãozinhos é Jorge Assis de Souza, o seu Assis. E não tem muito segredo não. O segredo é apenas selar os aviãozinhos com durex. E já foi dito por ele mesmo que quanto mais peso, mais tempo ele fica voando. E ele não faz isso sozinho, ele faz isso com um ajudante. E prepara em média de uns 150 aviãozinhos por semana, com notas de 20, 50, 100, para repor que o Silvio joga no programa. Ele fez isso durante muitos anos com um ajudante. Porém, quando o Silvio criou a brincadeira, ele começou a fazer isso sozinho. Então, esse é o homem por trás dos aviãozinhos. Você já quis ter um aviãozinho? Quem quer mais o aviãozinho? Eu queria. Muito bem, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado de verdade, né? Relembrar aqui a grande carreira, as grandes curiosidades do Silvio Santos, não é mesmo? Uma pessoa tão querida e tão amada no nosso Brasil. Já peço que se vocês gostaram, deixe o seu gostei embaixo, não é? A prova que você está gostando desse conteúdo. E se não for inscrito, se inscreve aí embaixo, tem vídeo toda semana. Vídeos sobre curiosidades, sobre o nosso passado, sobre o nosso presente, história, coisas que marcaram nossa infância, nossa adolescência ou que marcam até hoje, né? É isso aí, pessoal, estou indo lá, espero que vocês tenham gostado de verdade e até a próxima.